Você já foi ridicularizado por todo mundo e depois mostrou que era muito mais do que pensavam. Comenta aí de onde você está assistindo e se já passou por uma humilhação no trabalho como o Léo. Leonardo chegava todo dia às 8 horas em ponto. Não porque esperavam isso dele. Ninguém notava se ele chegava cedo ou não. Mas porque ele ainda acreditava que, sendo pontual, dedicado e prestativo, alguém na empresa finalmente enxergaria seu valor. Tinha apenas 21 anos, estava no 5º semestre de administração e havia conseguido o estágio por meio de um processo seletivo gigantesco, mais de 2.000 candidatos. Quando recebeu o e-mail com a aprovação, chorou. Era sua chance de ajudar a mãe, que vendia quentinhas na rua desde que o pai deles foi embora. Mas o que parecia um sonho virou um pesadelo rápido demais. No segundo dia de trabalho, o diretor de marketing passou por ele e disse: "Você é o novo estagiário, né? Já colocou o café pra gente ou vai ficar aí olhando?" Léo sorriu amarelo, levantou e foi até a copa. Na faculdade, sempre diziam que o começo era assim mesmo. Só que não era apenas o café. Em pouco tempo ele virou o faz-tudo do setor. Buscar xerox, carregar caixas, organizar papéis que ninguém lia. E quando tentava sugerir algo, riam. Olha aí, o Júnior quer ensinar a gente a trabalhar." Ninguém sabia que ele era o primeiro da turma, que tinha desenvolvido um app simples para organizar tarefas que a própria faculdade estava usando. Ali, ele era só mais um menino pobre com roupa social apertada e sapato emprestado do tio. A única pessoa que o tratava com respeito era Luísa, uma analista júnior que ficava na baia ao lado. Discreta, observadora, ela fazia o trabalho direito, mas também era ignorada por todos. Talvez por ser mulher, talvez por não puxar saco, talvez por ter ética demais para aquele lugar. Um dia, Luísa comentou: "Você percebe como eles escondem os relatórios financeiros de alguns setores? Já tentei pedir acesso e disseram que é confidencial demais, até para mim." Léo começou a observar melhor. Havia algo estranho de fato. A empresa era uma startup que havia recebido um grande investimento nos últimos 2 anos. Mas nada ali parecia funcionar como uma empresa de crescimento acelerado. O clima era desorganizado. Os chefes sumiam o dia inteiro e algumas planilhas que ele via por cima mostravam números que não batiam. Mas o estagiário não podia fazer nada. Ninguém ouvia um estagiário. Até o dia em que tudo mudou por acaso. Era uma sexta-feira, já depois das 19 horas, quando ele se ofereceu para ficar até mais tarde ajudando na organização de um evento interno. Todos já tinham ido embora, inclusive a equipe de RH. Ele precisava apenas imprimir as etiquetas de crachás. O computador do coordenador estava ligado. E ali, por puro acaso, ele viu um e-mail aberto. O assunto era: pagamento bônus, fornecedor fantasma. Ele não entendeu de primeira, mas abriu o anexo e ficou em choque. Ali estavam registros de repasses altíssimos para uma empresa que, pelo que ele sabia, nem existia. A nota fiscal tinha um nome genérico: Serviços Corporativos Horizon Ltd, e valores absurdos por supostos serviços de consultoria interna. O mais estranho: o dinheiro estava sendo pago todo mês e aprovado por um dos chefes de Léo, Carlos Bittencourt, o diretor financeiro. Ele devia ignorar aquilo? Denunciar? E para quem? Quem ouviria um estagiário como ele? Luísa estava certa. Tinha coisa podre ali dentro. E Léo estava decidido a ir até o fim, mesmo que ninguém levasse a sério. Na primeira semana, Leonardo já entendeu que a realidade do mundo corporativo era bem diferente da imagem vendida nos treinamentos motivacionais. Carlos Bittencourt, o diretor executivo que assinara sua carta de boas-vindas, mal sabia seu nome. E os analistas da área tratavam Leonardo como um peso morto, como se o simples fato de ser estagiário já o desqualificasse. Leonardo fica aí preenchendo essa planilha e não mexe em mais nada, tá? Mesmo quando fazia algo certo, os méritos iam para Luísa.
Ela era a analista sênior que, aos olhos da empresa, era eficiente, articulada, mas na prática era cruel e insegura. Toda vez que Leonardo apresentava uma ideia, ela ou ignorava ou dizia depois, sussurrando, que ele era só um estagiário querendo aparecer. Certa vez, ele propôs uma melhoria no sistema de agendamento de reuniões que poderia economizar tempo para todo o time. Luísa descartou na hora, dizendo que isso não era prioridade. 3 dias depois, ela apresentou a mesma ideia como se fosse dela, diante de Carlos Bittencourt. Leonardo engoliu seco. Aquilo era injusto, mas ele não queria arrumar confusão. Precisava daquele estágio. Se mantivesse a cabeça baixa, talvez conseguisse uma efetivação. Era o que todos diziam, não era? Mas foi nesse clima de opressão velada que algo estranho aconteceu. Numa quinta-feira, enquanto imprimia relatórios no sistema interno da empresa, algo tedioso, mas comum, Leonardo percebeu uma inconsistência. Havia 2 documentos quase idênticos com o mesmo título: Relatório Financeiro Q2. Mas os valores eram diferentes. No primeiro, o lucro líquido era de 2,3 milhões de reais. No segundo, apenas 1,1 milhão. Uma diferença absurda. O princípio pensou ter cometido um erro. Reabriu os arquivos, comparou as linhas, as fórmulas, os códigos de referência. Não, estava certo. Era a mesma estrutura com números deliberadamente alterados. No rodapé dos 2 PDFs, o nome da pessoa que havia gerado os arquivos, Luísa S. Barros. Leonardo engoliu seco de novo, dessa vez com um gosto metálico na boca. Aquilo era fraude contábil, e se fosse apenas um teste, um erro qualquer, ele decidiu não comentar nada com ninguém. Fez o que achou mais seguro, salvou cópias dos 2 arquivos em um pendrive e levou para casa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pesquisou tudo o que podia sobre manipulação de balanços e fraudes corporativas. Era como se tivesse entrado num mundo paralelo, um mundo sombrio onde as máscaras caíam. Na manhã seguinte, ao chegar no escritório, Luísa olhou para ele com um sorriso frio. Bom dia, Leonardo. Conseguiu imprimir tudo ontem? Espero que tenha feito tudo certinho. Era como se ela soubesse. Como se de algum jeito tivesse percebido que ele havia visto algo que não deveria. A partir daí, tudo piorou. Luísa começou a repassar tarefas inúteis, aumentou a carga de trabalho e dizia abertamente: Leonardo está aqui para aprender. Então pode levar o lixo da sala de reuniões também, né? Os colegas riam. Carlos Bittencourt, sempre inacessível, passava com pressa pelos corredores. Leonardo queria falar com ele, contar o que viu. Mas como? Era só um estagiário. Até que 2 semanas depois, algo ainda mais grave aconteceu. Luísa marcou presença numa reunião importante com o conselho da empresa. Mas Leonardo, por engano, recebeu a notificação de que ele também deveria participar. Talvez um erro de sistema. Ou talvez o universo mandando um sinal. E foi nessa reunião que tudo mudou. A sala de reuniões no 11º andar era diferente de todo o resto da empresa. As cadeiras eram de couro preto. O ar-condicionado gelava até a alma. E no centro da mesa oval estavam 2 diretores do conselho administrativo, além de Carlos Bittencourt, que, pela primeira vez, não parecia tão calmo quanto nos vídeos institucionais. Luísa entrou com postura firme, um tablet na mão e um sorriso nos lábios. Quando viu Leonardo sentado num canto, pareceu confusa. "O que ele está fazendo aqui?", murmurou sem disfarçar. Carlos Bittencourt ergueu os olhos. "A convocação saiu pelo sistema. Se está aqui, deve ser por algum motivo." Leonardo ficou quieto. Não sabia se agradecia ou se fugia. Luísa começou a apresentação dos números do 2º trimestre. Na tela, o gráfico subia suavemente, os lucros apareciam com porcentagens positivas, e o discurso dela era ensaiado, impecável.
Graças ao nosso novo sistema de otimização de custos, conseguimos aumentar nossa margem em 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Leonardo gelou. Ele sabia que aqueles números não eram reais. Na verdade, ele tinha provas disso no pendrive escondido no fundo da mochila, lá no armário do andar de baixo. Um dos diretores franziu a testa. Esses valores estão divergindo dos relatórios preliminares que recebi da auditoria. Luísa manteve a postura. Houve um ajuste técnico, nada fora do previsto. Eu mesma consolidei os dados esta semana. Carlos Bittencourt pigarreou. Vamos encaminhar tudo para a revisão, claro, mas os resultados são, sim, positivos. Leonardo sentiu um peso no peito. Aquilo era conivência. Carlos sabia, ou no mínimo, desconfiava. E mesmo assim, estava protegendo Luísa. Quando a reunião terminou, Luísa saiu sem olhar para ele. Carlos Bittencourt se aproximou devagar, sem expressão. Leonardo não deveria estar aqui, mas já que está, sugiro que mantenha a discrição. Tem muita coisa em jogo, entende? Era uma ameaça disfarçada de conselho. Leonardo assentiu, engolindo a raiva, mas dentro dele algo começava a mudar. O medo estava virando indignação, e a vontade de ir embora agora dava lugar a uma necessidade: expor tudo. Naquela noite, voltou para casa decidido. Ligou o notebook, pegou o pendrive e organizou os arquivos com calma. Separou prints, datas, nomes de usuários, comparações. Criou um dossiê e enviou tudo de forma anônima para um perfil chamado Olho Interno, um canal interno da empresa criado para denúncias confidenciais. A resposta veio no dia seguinte, às 9h17 da manhã. Denúncia recebida, investigação interna iniciada, manteremos sigilo absoluto. Leonardo olhou aquilo com as mãos tremendo. Era real. Mas ele não sabia que, a partir daquele momento, sua vida dentro da empresa viraria um inferno. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Leonardo. Ninguém disse nada diretamente, mas os olhares tinham mudado. Colegas que antes o cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam os olhos. Alguns cochichavam, outros simplesmente se afastavam. Na sexta-feira, ele chegou para trabalhar e o crachá não funcionou na catraca. Erro de leitura, disse a recepcionista. Acontece às vezes. Mas Leonardo sabia que não era coincidência. A cada passo, sentia o peso invisível de estar sendo vigiado. No fim da tarde, uma notificação surgiu na tela do computador. Comparecer à sala 903, setor jurídico. O coração disparou. A sala era fria, minimalista, e do outro lado da mesa estavam 2 advogados internos e um representante de RH. Leonardo, essa é uma conversa informal, mas gostaríamos que nos explicasse algumas ações suas nas últimas semanas. Por exemplo, por que você acessou dados financeiros da área de Luísa sem autorização explícita? Leonardo congelou. Eles sabiam. Mesmo com a denúncia sendo anônima, alguém tinha rastreado. Talvez o IP, talvez o horário do envio, talvez Carlos Bittencourt. Eu estava checando uma divergência que a própria Luísa me pediu para olhar. Improvisou. Os advogados se entreolharam. Você tem isso por escrito? Não. Foi conversa de corredor. Entendo. Ao sair da sala, Leonardo sentia que estava andando num campo minado. Qualquer passo em falso e seria demitido. Naquela noite, quase não dormiu. Pensou em pedir demissão. Pensou em deletar tudo, apagar rastros, voltar ao anonimato. Mas algo mais forte o impedia: a memória do pai. Seu pai, falecido anos antes, sempre dizia: se você ver coisa errada e abaixar a cabeça, já virou parte dela. Na segunda-feira, Luísa o esperava no corredor do 8º andar. Sorriso cínico no rosto. Você achou mesmo que ninguém ia saber, Leonardo?
que era esperto o suficiente para derrubar o sistema sozinho. Ele engoliu seco. Eu só quero que a verdade apareça. Ela deu uma risada curta. Ah, querido, a verdade é relativa. O que vale é o poder de quem conta ela. E saiu, como se nada tivesse acontecido. Leonardo olhou em volta. Pessoas observavam de longe. Ele se sentia nu, exposto, mas não derrotado. Naquela tarde, o canal interno Olho Interno mandou uma nova mensagem. Sua denúncia cruzou dados com outras fontes. Encontramos registros de manipulação sistêmica. A investigação vai subir para o conselho. Um pequeno alívio percorreu o peito dele. Talvez não estivesse sozinho. Mas o que Leonardo não sabia era que a verdadeira virada ainda estava por vir, e ela viria de dentro da própria alta cúpula. 2 semanas depois da convocação para a sala do jurídico, o clima na empresa estava mais estranho do que nunca. Os corredores, antes cheios de conversas e risadas, agora pareciam congelados. Reuniões eram canceladas de última hora. Executivos sumiam da empresa por motivos de saúde. O topo da torre estava balançando. Naquela quarta-feira chuvosa, Leonardo chegou mais cedo. Passou por uma roda de funcionários cochichando. Quando entrava no elevador, sentiu alguém segurar a porta. Carlos Bittencourt. De terno cinza claro e expressão carregada, ele entrou no elevador sem dizer uma palavra. A tensão no ar era quase sólida. Leonardo ficou imóvel. Quase não respirava. Ao chegar no 25º andar, Carlos virou-se para ele e disse com voz baixa: "Você causou um estrago, rapaz." Leonardo tentou manter o olhar firme. "Eu só mostrei o que já estava podre." Carlos respirou fundo. "Não seja ingênuo. Você acha que uma empresa desse tamanho se move por ética? Você cutucou um vespeiro. E acredite, essas vespas têm dentes." Leonardo saiu do elevador em silêncio, o sangue fervendo. Mas quando ligou o computador naquela manhã, um pop-up apareceu na tela. Comunicado oficial da presidência. Reunião extraordinária às 10 horas. Era incomum. Quase nunca havia comunicados assinados pelo presidente da empresa. No auditório, todos os setores estavam presentes. Mais de 200 pessoas. No palco, apenas uma figura. Carlos Bittencourt. "Bom dia a todos. Hoje decidi assumir essa reunião pessoalmente porque temos uma situação séria em andamento. E eu quero deixar claro, nossa empresa é maior do que qualquer indivíduo. E quando princípios fundamentais são violados, providências precisam ser tomadas." Leonardo gelou. Achou que seria exposto. Mas então Carlos Bittencourt continuou. "Recebemos denúncias anônimas que apontaram práticas ilícitas de manipulação de resultados por parte de uma de nossas diretoras. Após uma investigação minuciosa conduzida por nosso compliance, confirmamos os desvios." Silêncio absoluto na sala. A senhora Luísa Soares foi desligada da empresa por justa causa na manhã de hoje. A Polícia Federal será envolvida, visto que os impactos financeiros extrapolam nosso controle interno. Leonardo piscou várias vezes. Não acreditava no que ouvia. Luísa, demitida. E mais, o próprio Carlos Bittencourt anunciando isso. Ao fim do comunicado, Carlos olhou diretamente para Leonardo, por menos de 2 segundos. Um olhar sem raiva, sem gratidão, mas de respeito contido. Horas depois, Leonardo foi chamado novamente à sala 903. Desta vez, apenas um advogado e uma mulher do conselho estavam presentes. "Leonardo, só queríamos te parabenizar pela coragem. Você não será punido por nenhuma conduta e, na verdade, será realocado para um novo projeto de auditoria ética que estamos iniciando." Ele mal conseguia processar. "E tem mais", disse a mulher com um leve sorriso. "Carlos Bittencourt pediu pessoalmente para que você estivesse nesse time. Disse que é bom ter alguém que enxergue o que os outros fingem não ver." Leonardo saiu da sala zonzo. Naquela noite, ao chegar em casa, olhou para o céu pela varanda.
A chuva tinha parado. Ele lembrou do pai e das noites em que duvidou de si mesmo, do medo, da raiva e da coragem. Naquela empresa, Leonardo era só mais um, mas fora ele quem teve a ousadia de enfrentar o sistema por dentro. E embora talvez nunca recebesse uma estátua ou um bônus milionário, ele sabia, fez o certo. No dia seguinte, caminhou pelos corredores com passos firmes. A empresa era a mesma, mas ele não era mais o mesmo homem. Se você gosta de histórias com reviravoltas como essa, inscreva-se aqui no canal e deixe nos comentários o nome da cidade de onde você está assistindo. Até o próximo vídeo.